Eu olhar para a Grazina, não? Para a Susana, desculpa. Muito bem, Rui, já estamos a ser gravados. Ok. Grażyna Zusa, Rui, eu peço por enquanto para desligarem os microfones, ok, para não interferir. Eu Como podes... também? Não. Sim, tu Como é que também. eu faço isso? Como é que eu faço isso? Podes fazer com o Ctrl D. Ctrl D D. Uhum. e depois para voltar. A mesma coisa. Ok. Ctrl D. Então vou lá, experimenta. Muito bem. Então, muito bom dia a todos. Temos um enorme prazer de ter hoje o encontro com o convidado do festival, Rui Pimentel, autor da banda desenhada Fado Histórias de Noite, traduzido para o polaco pelos presentes neste encontro. Eu também vou pedir para todos se apresentarem logo no início, mas primeiro, Rui, agradecemos que aceitaste o nosso convite para fazer este encontro, não é? para podermos falar. O livro vai ter a estreia na Polónia em abril, não conhecemos exatamente a data, mas vai ser mais ou menos antes do festival. O festival dura 4 dias, entre 22 de abril e 25 de abril, acaba na Revolução dos Cravos. É muito bom, sim, uma data simbólica para vocês, mas pronto, sim, calhou este ano assim, calharam assim as datas, e pronto, para fazer uma pequena promoção dentro do possível que temos nos tempos que correm agora, não é? Temos este encontro e agradecemos. Rui, então, podes dar primeiro as boas-vindas a todos, eu depois falo quem está presente conosco aqui hoje. São 10h30 em Portugal, Ctrl D. Então, muito bom dia e muito obrigado pelo vosso convite, por tudo, aliás, pela tradução, por decidirem editar o livro em polaco, que foi uma enorme surpresa e ótimo para mim. E estou muito contente de estar aqui a falar convosco. Nós, Tem que sempre desligar quando vocês sim, falam. é melhor, é melhor. Uhum. Nós também estamos muito felizes, ficamos contentes, não é? Hoje no encontro estamos nós, 3 tradutores, 2 tradutoras e um tradutor, e o autor, não é? Está connosco também Grażyna Jadwiszczak de Poznań, e Zuzas por acaso também está em Lisboa agora, não é? Então, querem dar boas-vindas porque vão aparecer logo na tela se falarem alguma coisa para quem nos segue, ok? Olá, Zusa? bom dia. Olá, bom dia e muito um prazer em conhecer o autor. É sempre muito comovente. Muito bem, muito bem, então vamos começar. É impressionante novas tecnologias que nos possibilitam fazer esta ligação Lisboa-Poznań-Varsóvia. Estamos em 3 lugares diferentes, não é? Mas na verdade eu estou em Cáliz. Ok, outra coisa, tu estás em Cáliz, ainda bem. Ainda melhor. Na cidade mais antiga da Polónia. Muito bem. Então, vamos começar. Grażyna, acho eu que tu foste a autora da primeira pergunta. Se puderes fazer, e o Rui logo vai responder, tá? Na verdade, a primeira pergunta é da Zusa, então, Zusa, por favor. Está bem, para estrear um bocado. Então, queríamos perguntar primeiro como é que surgiu a ideia de criar a banda desenhada? Há uma história ligada com isto? Ou quais foram as circunstâncias que deram a luz a esta banda desenhada? Em rigor, não há nenhuma razão especial, não tenho uma ligação ao fado. Por acaso tenho uma ligação ao fado. Eu, aqui há uns anos, eu sou arquiteto, portanto, estudei arquitetura em Zurique e tenho trabalhado bastante em museologia. E aqui há uns anos tinha um amigo que trabalhava na Câmara de Lisboa, na EGEAC, na altura chamava-se EBAU, e ele era administrador da EGEAC e tivemos a ideia, eu e ele, de fazer um Museu do Fado, porque ele era responsável por equipamentos da Câmara, museus, etc.,
E tivemos esta ideia e nós estamos na origem do atual Museu do Fado. É evidente que o Museu do Fado já foi muito alterado, porque 10 anos depois de ter sido feito, foi completamente alterado, mas estamos na origem desse projeto e nessa altura convivemos muito com a atual diretora, outras pessoas consultoras sobre o fado, nomeadamente um musicólogo muito famoso cá em Portugal, que é o Neri, João Vieira Neri, ele esteve ligado a isso, e nós fizemos, portanto, o Museu do Fado. E ficou sempre aquele bichinho. Eu não canto, não tenho nada a ver com o mundo do fado sem ser essa parte museológica. E na altura, pronto, eu já tinha feito uma banda desenhada sobre o Camões, mas isto em 81, imaginem, já sou um bocadinho velho, e pronto, nunca mais tinha feito uma banda desenhada e lembrei-me de fazer esta banda desenhada. A banda desenhada é uma brincadeira, não tem nenhum rigor histórico, nem pretende explicar o que é o fado, etc. Tem a ver com um período particular do momento do fado. A Amália Rodrigues, que foi a nossa grande fadista e que mudou o fado e que ficou, é talvez o nome mais importante e mais conhecido também internacionalmente ligado ao fado, morreu em 99, salvo erro, e começou a surgir uma série de novos valores do fado, rapazes, raparigas novas, com vozes fantásticas. Parece que quando ela era viva as coisas, parecia que tudo girava à volta dela e de repente aparecem pessoas extraordinárias, o Camané, a Marisa, a Namora, enfim, uma série de nomes novos. E eu achei engraçado fazer uma banda desenhada que justamente tratava um pouco dessa herança da Amália Rodrigues, desaparece, quem é que vai ocupar o seu lugar? E fiz uma brincadeira no fundo. Eu quando era miúdo gostava muito da Agatha Christie, gosto também dos filmes do Robert Altman, aqueles filmes todos cheios de episódios quase desconexos, e há um filme que eu acho muita graça que é o Gosford Park, onde há uma série de crimes e depois é uma história um pouco a Agatha Christie, em que morre muita gente e depois no fim só é o que os ingleses chamam who done it, não é? Que só no fim é que se sabe quem é o assassino. Mas ele faz isso muito bem e com uma preocupação social, acaba por ser uns criados lá, que, enfim, não vou refletir sobre isso, mas achei que era engraçado ligar a parte policial com a parte de fado, a história, o surgimento dos novos valores do fado, a morte da Amália Rodrigues e misturar isto tudo numa brincadeira, no fundo, não tem mais pretensões do que isso. Muito bem. Acho eu que a próxima pergunta já temos mais ou menos a resposta. A Grażyna também foi a tua, não é? Sim, mas parcialmente. Eu gostaria ainda de voltar à questão, porque, na verdade, a sua BD é, digamos, um pouco diferente, sem a pomposidade tradicional, digamos, quando se fala sobre o fado. Eu gostaria de saber se, ao fazer esta BD, queria contar o fado, a história do fado de novo, quer dizer, ver o fado sem esta mitologia toda, ou sem ver o fado como uma certa religião portuguesa. Não, penso que de facto não foi a minha preocupação refletir sobre o fado, como é que surgiu, como é que evoluiu, não foi de todo a minha preocupação. Claro que há uma preocupação de, como diz, há um mito à volta do fado, há uma história à volta do fado e também há vários fados. Há o fado corrido, há o fado antigo, há o fado tradicional, há o fado não sei o quê, e eu tentei também, através das personagens, claro, focar um pouco essa tipificação do fado.
e depois deixar a imaginação vaguear, como é aquela cena meio sexual lá do fim, que não tem nada, penso eu, não tem nada a ver com o mundo do fado, mas nunca se sabe. E pronto, foi uma ideia de há o fado assim, há o fado assado, mas porquê é que não há de haver também o fado assado? Pronto, foi uma brincadeira à volta dessas tipificações do fado. As personagens também, a senhora velha, a senhora mais nova, e também introduziu o travesti também como outra possibilidade de haver géneros diferentes dentro do próprio fado. Não sei se respondi à sua pergunta. Obrigada. Muito, acho que acaba de responder, não é? Susana, não sei se tu continuas com a terceira questão que temos aqui. Eu só queria comentar uma coisa quanto à tua resposta, Rui, porque eu achei o que me encantou mais no próprio livro foi a interpretação do fado por várias pessoas que aparecem no enredo, não é? E a minha personagem favorita é aquele punk que aparece, não é? Muito livre a cantar, sim. Adorei, sim. Susana, então, vá lá. Desculpa, já só sobre o que disseste, pois, eu também já não tenho muito vivo todo o livro, não, confesso que não vou lá todos os dias ler o livro, e agora falas-me do punk. É evidente que mesmo na realidade o fado tem essas personagens muito diferenciadas. Eu lembro do Bragança, não sei se conhecem, que aparece sempre descalço e também tinha assim um lado meio exótico. A Mísia também tinha um lado mais... Pronto, de facto, o fado é um mundo muito grande, para além daqueles protótipos mais amalianos, a Celeste, o Marceneiro e aquelas, de facto, essa nova geração do fado surgiu com uma força fantástica e com muitas alternativas. Este Ricardo Ribeiro, por exemplo, penso que vocês conhecem, que vai já por caminhos do Islão e vai beber as fontes árabes do fado, mostra como o fado é uma coisa tão vasta, que tem várias origens e que também cada um dos intérpretes hoje em dia estão a dar uma diversidade que, sendo a Amália incontestavelmente extraordinária e única, porque de facto é única, esta gente está a dar passos em várias direções e que está a enriquecer extraordinariamente o fado, quase à custa da Amália. A Amália quase que tudo se resumia quase a ela no tempo dela, e agora de repente o fado está a alargar, e também por isso, sendo património mundial da Unesco e sendo cada vez mais conhecido lá fora, com as marisas e as pessoas que vão lá, está-se a tornar mais universal, se calhar à conta da própria Amália, que foi ela que começou a lançar o fado cá fora, mas as pessoas só conheciam a Amália, não é? Muito bem, e acho eu que agora passamos suavemente à questão sobre os personagens, não é, que aparecem, Zusa, porque é a nossa terceira questão. Sim. A próxima pergunta não tem a ver apenas com os personagens, mas a história em si, porque eu especialmente lembro-me quando estávamos no processo de tradução, sempre tinha a pergunta atrás na cabeça se podemos ver na história, no enredo, ou nos elementos que aparecem nas imagens, alguns elementos que possas identificar como autobiográficos. Já sabemos que já bebeu a fonte, a BD bebeu a fonte da vida, da construção do museu, não é? E aqui nasceu a ideia de fazer, mas queríamos saber se há realmente alguns elementos que usaste e tiraste da tua vida. Não, isso confesso que não há absolutamente, que eu saiba, pode estar subliminar ou escondido inconscientemente, mas não penso que isso aconteça. O que acontece é mais aquilo que eu disse, há tipos como o Bragança que me levou se calhar ao punk, há casos na realidade que me levaram a construir as personagens dessa forma, mas autobiográfico penso que não há aí nada. E até o próprio Alfredo, o polícia,
Também não? Pois, não sei, só se for inconsciente, não sei, não, acho que não. Eu penso que não. Devo confessar que eu sou uma pessoa, eu adoro cinema, eu tenho a mania do cinema, eu acho que faço banda desenhada porque não consegui fazer cinema, acho que são, pronto, são dois meios muito parecidos, tem o movimento, eu acho que quem não consegue fazer cinema pode fazer banda desenhada e eu acho que eu sou um caso desses. Aliás, estive quase a ir para o cinema através de amigos que acabaram por ser produtores na China, enfim, isso é uma história longa. De qualquer maneira, quando faço banda desenhada, muitas vezes estou a pensar como se calhar um cineasta, estou a ver a coisa... como é que seria num ecrã? Eu penso que há personagens que eu muitas vezes lembrei-me, se fosse um filme, se alguém quisesse fazer um filme deste enredo, eu acho que o principal tem que ser o Camané, pois aquela teria que ser a não sei quantas, enfim, penso muitas vezes em termos cinematográficos nesse aspecto, mas biograficamente ou autobiograficamente penso que não está aí nada, a não ser que seja inconsciente. Ok, Rui, obrigado por esta resposta, porque justamente quando eu vi pela primeira vez o próprio livro, eu notei, acho eu que este aspecto cinematográfico eu notei na sequência, na maneira como tu constróis a sequência também um bocadinho, não é? Mas pronto, temos agora uma pergunta bem interessante que foi inventada pela Grajena, não é? Sobre os bonecos. É verdade, os seus bonecos parecem mais caricatura do que ilustração. E tenho essa impressão, eu que sou forasteira no mundo da BD. Fez assim de propósito? Pois, isso se calhar está-me a ouvir. Está a ouvir. Pois, isso aí tem a ver com a minha biografia. Eu trabalhei eu comecei por fazer caricatura. Eu trabalhei durante 20 anos num jornal, na Visão. Trabalhei durante 20 anos na Visão, que ainda existe, não é? De 1987 a 2007. E tinha aí uma página pessoal única, onde eu fazia cartoon e caricatura. Portanto, desde muito novo que me habituei a fazer caricatura e é evidente que isso se reflete muito naquilo que eu faço em banda desenhada. Aliás, é uma tal deformação que eu muitas vezes tenho muita dificuldade em fazer as cabeças proporcionais aos corpos, tenho uma tendência terrível de fazer as cabeças maiores que os corpos e que vem, obviamente, da caricatura. Portanto, óbvio, tem toda a razão em falar nessa questão. Eu, antes de ser, aliás, durante 20 anos trabalhei na Visão e antes de ser banda desenhista sou de facto caricaturista e sou cartunista. Muito obrigada. Uhum. Pronto, muito bem. A seguinte questão, o Rui, tu respondeste um bocadinho, porque eu queria perguntar justamente que se tu cantas fado, ou se cantaste alguma vez fado. Não, mas olha, há uma questão bem interessante que não sei se a Zusa, que é a nossa maior especialista em música e letras de fado e tal, não é? E de tradução das canções, no livro, eu achei que as letras dos fados que tu incluíste no livro, para mim parecem supernaturais quando se lê, não é? Também quanto ao certo rigor poético que as letras do fado têm de seguir, não é? Porque há várias formas, as usar depois, se quiseres usar depois, podes explicar melhor, mas eu achei que soa de uma forma muito natural as canções, e pensei se, ora tu tens tu tens o talento para escrever poesia, ora tens alguma experiência. Tu disseste que não, mas para mim é essa a questão, se podias comentar um bocadinho.
Mas não, de facto não tenho grandes veias poéticas, gosto de fado, gosto de poesia, mas nem nunca escrevi poesia sequer e cantar muito menos, não tenho voz para isso. Sou bastante musical no sentido, eu ouço uma canção e amanhã sou capaz de a reproduzir, mas quando a reproduzo ninguém reconhece porque canto muito mal, de facto. Em termos vocais é um desastre. Sim, Zuzá, mas não sei se tu estás de acordo, não? Eu achei a forma poética das canções, das letras, muito bem conseguida, não é? Se podias comentar um bocadinho sobre. Sim, na banda desenhada aparecem alguns tipos de letras. Eu lembro-me especialmente a um fragmento onde é o Alfredo, o personagem principal, canta fado em forma de versículo de marceneiro, acho eu, se não me engano. Só que para completar, queria perguntar, porque algumas letras são bem conhecidas, por exemplo, Lisboa, a Velha Cidade, que é um evergreen, digamos assim, do mundo do fado, mas pareceu-me que algumas letras eram realmente preparadas para a banda desenhada, é verdade? Ou são letras menos conhecidas? Não. Uhum. Há alturas em que, pronto, uso letras conhecidas só como apontamento ou para colocar um ambiente. Quando há músicas em que eles cantam mesmo, geralmente isso tento fazer letras feitas por mim, claro, para condizer com o enredo e de facto não existem. São imaginações minhas que têm a ver com, por exemplo, a história da tal cena erótica do fim, eu adoro, pronto, porque tem a ver com o tema, pronto, é só isso. Não? Pois foi esta mesma a nossa impressão, acho eu. Lembro-me que aparece também outra canção super conhecida, O Embuçado, de uma parte do meio do fado, uma canção muito, muito amada, digamos assim. Sim, e aí eu já não me lembro bem em que sentido é que ela aparece ali, É só um mas intervalo, assim, entre pois, as até histórias. porque o embuçado tem muito a ver com outro tipo de fado e que estava muito ligado aos monárquicos, não é? O rei de Portugal que aparece todo escondido debaixo de um capuz e não sei o quê, e era para dar esse ambiente monárquico meio reacionário que o fado também tinha, pronto. Uhum. Grażyna, acho eu que temos a seguir-se a tua pergunta, mas acho que o Rui mais ou menos respondeu sobre isso, sim? Sim, mas aproveito a minha vez e pergunto: já sabemos que gosta de fado, já sabemos que gosta de filmes e gosta de música, de outro tipo de música também? Sim, eu gosto de todo o tipo de música. Aqui, quando estou a trabalhar, em geral, só ouço música clássica. A Antena 2, que é o nosso canal público de música clássica, e ouço muito música clássica, gosto muito. Gosto de ópera também, mas gosto dos Beatles. Eu fiquei um bocadinho nos Beatles. Confesso que hoje em dia se me falam da Rihanna e da não sei quê, não sou capaz de reconhecer algumas, a Mariah Carey, não sei quê, mas aqueles concursos da televisão em que perguntam quando é que esta escreveu esta coisa, não conheço ninguém, eu acho que fiquei nos Beatles. Aí se percebe porque eu também fiquei nos Beatles. Sim, claro, e os Stones Deve e ser pronto. geracional. É verdade, é verdade. Seguimos com a questão da Amália que temos aqui, porque o Rui falou um bocadinho, mas é interessante, Grażyna, não é? Acho eu que falar mais um bocadinho, não é? Sim, Claro que... sim, Amália, o ponto de partida parece, como também confessou, da sua BD, mas acha que Amália realmente foi e é realmente a única, e já agora também já falou um pouco disso. O que acha sobre a realidade fadista de hoje?
A Amália não era a única, longe disso. Aliás, havia pessoas antes, os Marceneiros e até Maria Teresa de Noronha. Havia montes de gente muito boa no fado. A Amália tinha uma coisa muito especial, era única, de facto. Tinha um timbre de voz e uma capacidade de interpretação, uma inteligência em interpretar que foi única. Acho que há pouca gente assim no mundo e num século, não sei. Lembro-me da Edith Piaf, lembro-me do Zeca Afonso, lembro-me do Chico Buarque, há assim 4 ou 5 pessoas que eu acho que se destacam de todo o resto, e a Amália foi uma dessas, nunca houve outra pessoa. Agora, que houve muitas, a Hermínia Silva era uma ótima fadista, o Marceneiro era extraordinário, mas de facto, e foram bons e importantes na sua época. A Amália também teve aquela, até pelas suas qualidades únicas, teve uma carreira internacional que abafou um bocadinho, sobretudo internacionalmente, os outros nomes do fado. Em relação ao atualmente, como eu digo, a Amália era tão superlativa que abafou tudo o resto um bocadinho. Mas, de qualquer maneira, já na altura dela começaram a surgir estes novos nomes, a Marisa e outros, a Ana Moura, o Camané, etc. Começou tudo a surgir ainda no tempo da Amália e eu brinquei um bocadinho nesta BD com o facto de, com a morte da Amália, a panela destapou-se e todos saíram cá para fora. E, de facto, eu acho que vivemos um momento particularmente bonito e bom no fado, com vozes fantásticas, com criadores, e as pessoas também, é engraçado, não se cingem ao fado como um espartilho, hoje em dia muitos destes fadistas cantam como o Ricardo Ribeiro, canta coisas que têm mais a ver com outros mundos, todos eles fazem experiências, a Mísia cantou, já fez uma ópera do Piazzolla no São Carlos, cantou a Maria de Buenos Aires, enfim, há uma ligação do fado com uma série de canções típicas de outros países e está a haver uma grande mistura disso, e eu acho que isso é muito importante e é positivo, porque permite ao fado sair um bocadinho daquela, muitas vezes, aquelas coisas, aquela ideia que nós tínhamos de somos pobrezinhos, somos tão desgraçados, somos pobrezinhos mas felizes, e aquele ambiente do Estado Novo ligado, que se aproveitou do fado para levar água ao seu moinho, e felizmente estamos a sair disso. O fado é muito mais que isso, e pronto, acho que estamos a viver um caminho interessante na continuação do fado. Então, na verdade, a fusão é uma boa perspectiva para o futuro do fado. Aqui? A fusão de diferentes géneros. Sim, eu acho que sim, acho que faz todo o sentido. E depois aquelas pessoas que dizem, está-se a perder a pureza, eu acho que isso não é importante. É como quem diz, há boa música e má música. Pronto. A Ana Moura já cantou 3 vezes com o Mick Jagger e acho que foi positivo, ninguém se queixou da traição ao fado, penso eu, por causa disso. Sim, mas há uma coisa também sobre a Amália, que acho eu que ela foi a primeira que conseguiu ultrapassar algumas fronteiras, e não só estou a falar sobre as fronteiras internacionais, porque ela se mostrou ao mundo, na verdade, não é? Mas outra coisa que ela também ficou conhecida como atriz, não é? E uma verdadeira vedeta, porque ela desempenhou vários papéis a interpretar sempre uma fadista, não é? Nos filmes diferentes, não é? Fado, História de uma Cantadeira, depois tem Capas Negras e tem mais filmes, não é? Com ela. Sim, mas tem outros filmes que não têm nada a ver com o fado. Ela tem um filme que chama-se Vilar de Ebo, que é as ilhas qualquer coisa. Encantadas.
E cantavas, exato, porque eu acho que ela nem canta, aliás, Sim, nem fala. É com o Pierre Clémenti, é uma história baseada, não sei se tem a impressão que é baseada numa história do Herman Melville. Pronto, e ela, de facto, ela fez Lorca, eu lembro-me de vê-la na televisão a fazer teatro, Lorca, sapateira prodigiosa, qualquer coisa de Lorca, acho que era isso. Portanto, ela de facto tinha muito jeito para muita coisa, mas mesmo no fado ela venceu barreiras que na altura foram escândalo. Não sei se as pessoas sabem, talvez na Polónia não saibam, mas ela, quando começou a cantar Camões e clássicos da literatura portuguesa, toda a gente caiu-lhe em cima a dizer que não se fazia, que aquilo não era fado, que não sei o quê. E ela naturalmente disse, não, mas eu gosto e é bonito e vou para a frente, e introduziu poetas antigos no fado. Aquele do Com Que Voz é do Camões, é extraordinário. E ela abriu muitas portas mesmo no fado. Muitas vezes liga-se a Amália ao Estado Novo, e houve um aproveitamento do Salazar e do Estado Novo da personagem da Amália e do próprio fado, não é? A Amália, ela própria, tinha simpatias por Salazar, dizia que lhe parecia, que lhe lembrava ao pai, enfim. De qualquer maneira, a Amália foi muito mais do que uma pessoa reacionária, e em termos fadistas não foi de todo reacionária, foi uma super vanguardista. O facto de ter escolhido também o Alain Ullmann, que foi um grande colaborador dela nas letras, nas músicas, ele era de origem francesa e teve uma importância enorme também no fado. E a Amália abriu muitas portas, e depois tinha uma sensibilidade extraordinária para perceber para onde é que podia ir, era uma experimentalista, era uma vanguardista, de facto, eu acho que era. E abriu coisas ao fado que antes era a tal ideia que eu lhes dei, o fado estava muito num espartilho, havia o fado e o que não era fado. E a Amália quebrou também essas barreiras. Ela cantou Broadway, ela cantou coisas em inglês, em zarzuelas, em espanhol, em italiano, em francês. Ela fez tudo o que lhe apeteceu e fez-o bem, em geral. Então, uma verdadeira vedeta subversiva, não é? Neste sentido, de uma certa forma. Muito bem. Rui, estás aqui com 3 pessoas que traduziram a tua banda desenhada, e não podemos deixar de fazer algumas perguntas que nos surgiram no processo de tradução, não é? Susana, não sei se tu queres fazer, ou a Grażyna vai continuar com esta questão. É uma questão bem interessante, não é? Primeira de tradução que nos surgiu, okay. E temos aqui uma pergunta. Grażyna, então vá lá. Ok. Intrigaram-nos imensos nomes de casas de fados. Alguns pareciam-nos até um pouco disparatados. Na verdade, o meu preferido é o tal Grão de Bico. E podia explicar-nos as suas opções? Por que é que as suas casas de fados na BD chamam-se assim como se chamam? Não sei, eu já não me lembro muito bem como é que eles chamam. O Grão de Bico tem a ver com um prato tradicional português e, não sei, havia assim casas de fado que chamava-se o Senhor Vinho, por exemplo, sei lá, a ligação à comida também, entre o fado e a comida, geralmente é óbvia, porque vai-se à casa de fado, come-se caldo verde e bacalhau e depois ouve-se as pessoas, portanto essa ligação com a comida acho que faz sentido. O Grão de Bico é uma brincadeira, não sei, já não me lembro de outros nomes que lhe atribuí, mas foi, pronto, foi assim. Entre os nomes que temos, Demolhado Fados também, sim, e depois há mais um no início. Grażyna, como é que se chama aquele? Microfone. Vadio. Vadio tem a ver com o tipo de fado, não é? Sim, fado vadio. Fado vadio. De molhado, sabes o que é de molhado?
pronto, geralmente mete-se o bacalhau a demolhar, quer dizer, dentro d'água, porque o bacalhau é seco e põe-se a demolhar para se poder cozinhar. Também tem a ver com esse universo, a gozar também um bocadinho com os nossos mitos do bacalhau, da sardinha assada, enfim, aquelas coisas mais very typical de Portugal. Ok, muito bem. Então, agora uma pergunta, acho eu que mais técnica, porque numa cena do livro, tu dizes, Rui, que não te lembras muito bem, então vou dizer de que se trata. Há uma cena quando o Alfredo está na esplanada de um restaurante e está a falar com o poeta que escreve fados, como se chama? Ivo? Sim? Ivo, sim. E depois logo aparece a dona do restaurante e ela refere-se ela usa o nome Ricardinho e nós ficamos um bocadinho perplexos quem é o Ricardinho, porque ela fala entre o Ivo e o Alfredo e usa o nome Ricardinho e nós ficamos aqui, o que é que se trata aqui? Por que é Ricardinho, não é? Não conseguimos encontrar o porquê para isso, não é? Não sei se tu tens o livro contigo para ver, não é? Então, se podias falar, a curiosidade nossa, sim? É o Alfredo que está com o poeta, é? Com o Ivo. Ah, Ricardinho. Ah, tens razão. Ele é Alfredo. Isto deve ser um erro. Não vai a tempo. Não faz mal. Não, acho eu que, felizmente, o livro ainda não foi a gráfica para imprimir. Não, então, mas eu acho que fica muito bem este erro. Não vamos Enquadra-se, sim, dentro da personagem. Não Fica sei. muito Pois, bem. olha, é a primeira vez que eu reparei. Não vamos arruinar nada. Aquelas coisas, devia estar a pensar num Ricardo qualquer, não faço ideia. Mas é um erro, claro. Não, mas isto acontece e de vez em quando Sim, o autor diz para corrigir simplesmente. Sim, Mas não vamos. Ok, não vamos. Fica muito eu acho que bem. não. Fica Aquela senhora que troca tudo e mais alguma coisa. Muito bem, agora está explicado, não é? Eu tenho uma pergunta. Estão-me a ouvir? Tenho uma pergunta também para vocês, tradutores, que a última vinheta, o último desenho, diz, se calhar foi o fado. Fado em Portugal quer dizer destino. Eu não sei se vocês mantiveram fado, se traduziram por destino, tem a ver com essa duplicidade, não é? Duas coisas eu posso comentar. Zusa, tu queres responder? Então vá lá, diz. Eu acho que nós fazemos ainda muito mais do que falar apenas do destino. Nós percebemos, sim, ao longo do texto que o fado quer dizer destino, mas também um género da música ou a canção em si. Aí ficamos um bocado a pensar e eu lembro-me que quando estávamos lá a terminar já a tradução, não sabíamos como abordar, porque a palavra enquadra-se na conversa com... Claro. Como é que ele se chamava? Com o travesti, não é? Travesti, sim. A luz. A luz. Sim, e não sabíamos bem como é que mostrar e afinal decidimos ficar com uma coisa muito engraçada, porque em polaco ficou tudo isto foi fado, ou alguma coisa assim, tudo isto é fado, Sim. que é um título da banda desenhada que nós já tínhamos traduzido antes. Do assim. Nono. Sim. Ah, que engraçado. Sim, senhor. Está bom. Então, fizemos esta brincadeira com o título já existente e já por si que... Criativos. Mas acho que ficou bem como a conclusão do livro. Não estraga nada e ainda por cima há uma parte do livro onde alguém explica, entre parênteses, o que significa fado do latim. Então, acho que para o leitor atento, não é? Sim. Ok.
Sim. Não, estava só com essa dúvida, mas pronto. Tudo bem, estamos aqui para explicar. Muito bem, porque acho eu que vamos acabando a nossa conversa, que é muito simpática e acho eu que podíamos continuar e aproveitar o nosso encontro, mas temos mais uma questão e foi a pergunta da Zuzá, foi a tua, não é? Sobre o livro. Então, vá lá, força. Então, a última pergunta para terminar o nosso encontro. Estamos em 2021, um ano especial, todos sabemos porquê, e neste ano a sua banda faz 18 anos, faz 18 anos já. Sim. A nossa pergunta aqui, Sim. já passou algum tempo, gostaria, quando está a olhar para a banda desenhada, gostaria de mudar alguma coisa, ou de alterar, ou fazer alguma coisa de forma diferente? Não sei se estou ligado, estão-me a ouvir. Não gostaria de mudar. Eu acho que nestas coisas o melhor é arrumar e partir para outra. Estão a ver? Esta é a minha próxima, é a que eu estou a fazer agora, que é uma coisa meio autobiográfica. O meu avô era dono de 3 cinemas em Portugal, em Lisboa, nomeadamente no Saldanha. Estava este edifício que vocês não devem ter conhecido, porque isto foi destruído em 1983. É aquele prédio que agora está em obras, aquele amarelo. Bom, e o meu avô era era proprietário de 3 cinemas e eu estou a fazer uma banda desenhada semi-biográfica, mas também de homenagem ao meu avô. Isto para dizer que o que eu acho é que tem que se arrumar as coisas e partir para outra. Acho que não vale a pena voltar. Claro que se fizesse isto hoje seria diferente, a altura é diferente, o tempo mudou, se calhar falava da pandemia, enfim. Há tanta coisa que vai acontecendo que a pessoa vai também transformando mesmo a sua maneira de estar na vida e de ver as coisas. Portanto, eu acho que isto está arrumado, embora esta nova capítulo polaco é uma boa surpresa e é assim uma coisa que sai da cartola, mas para mim não mudaria nada. Estou a partir para outras. Eu só queria falar de mais uma coisinha, porque as pessoas se calhar estranham a história daquela da cena erótica. Aquilo tem a ver com uma homenagem minha ao Luís Buñuel. O Buñuel, no último filme que ele fez, que se chamava, já nem me lembrava como, Cet obscur objet du désir, tem uma cena, ele apaixona-se por uma, acho que era, já não me lembro bem, mas acho que era uma cantora de Flamengo e uma dançarina de Flamengo, e a uma dada altura ele vai a um ambiente meio clandestino onde está uma mulher a dançar Flamengo toda nua. Eu acho que é aquelas perversidades do Buñuel e no fundo é um bocadinho uma homenagem. Eu acho que nunca houve estas coisas no fado, mas é uma homenagem minha ao Luís Buñuel, que eu admiro imenso, e achei que podia introduzir este lado de ligação do fado ao sexo de uma maneira especial. Pronto, é só isso. Muito bem, Rui, então agradecemos imenso o nosso encontro. Eu espero que um dia possamos falar ao vivo, se calhar num festival. Estamos à espera da banda desenhada que acabou de nos mostrar aqui, uma prancha, assim. Foi assim. E pronto, acho eu que vamos lá ver como que o livro fica no nosso mercado quando entrar na venda, não é? Nós temos muitas esperanças. E eu, só para explicar, porque eu traduzo profissionalmente banda desenhada, mas a questão do fado é totalmente com a Grajena e com a Zuza, que elas adoram, são loucas, não é? Quanto a isso. E pronto, nós estamos à procura de outros livros, mas também no sentido de mostrar um bocadinho da cultura portuguesa de uma forma diferente. E acho que o teu livro mostra isso de uma forma totalmente diferente. Não é uma história do fado muito rigorosa, não é um livro científico, é um romance policial que tem o fado como um componente muito forte.
Sim, Ok. então eu agradeço. Grażyna Azusa, querem dizer alguma coisa, algumas palavras de despedida, de certeza, sim. Sim, eu gostava de dizer e repetir que fiquei muito, muito comovida a conhecer o autor da nossa banda desenhada. Adoro a sua banda desenhada. Quanto mais leio, tanto mais adoro. Acho super inteligente. Por isso perguntei se queria refazer a história do fado, porque eu acho que essa subversidade que está, na sua banda desenhada é mesmo o mais importante do fado. E eu, na verdade, gosto imenso, agradeço e espero que um dia nos vejamos assim, Sim, eu vou à possamos Polónia. encontrar. Sim, fica aqui já Quero ir à Polónia. o convite Obrigado. para a Polónia. Ok, muito obrigado. E já agora, votos de muita saúde. Obrigado, isso é que é preciso. Muito obrigada, Rui, mais uma vez também, da minha parte, pelo todo o processo também de correspondência, de troca de e-mails, etc. Foi um prazer para nós trabalhar com a sua banda desenhada e muita diversão também. Ok. Olha, Divertimos-nos imenso. ok, só tenho uma palavra, dziękuję. Oh, Muito bem. dziękujemy. Muito bem, nós também agradecemos. Vou agora parar a gravação. Ok.